eu sou Caroline Nunes, sou professora online de confeitaria e olha, hoje eu vim te trazer uma dica sobre algo que ajuda muito a gente, a cinta de contenção. Mas olha, antes de te falar o que é, de te explicar, de demonstrar aqui como eu aplico a cinta de contenção, eu preciso te contar o seguinte. Quando eu comecei a fazer bolo, fazer torta, eu ia lá, caprichava no recheio que meu cliente... Pensa se isso já aconteceu aí com você. Colocava ali bastante recheio, não tinha muita noção ainda de ponto, enfim. E olha, cada problema que eu já tive, que se eu soubesse da cinta de contenção e de todas as outras coisas que a gente precisa saber, né, de ponto correto, enfim, eu não teria passado tanto sufoco como eu passei. As tortas ficavam todas ali rachando a cobertura, porque estava cheio de recheio e não tinha nada, né, que fizesse essa função de conter o recheio ali dentro. Ficava toda barriguda. Quando não ficava só barriguda, acontecia isso de rachar. Chegava torta, literalmente, na casa do meu cliente. Os bolos também, gente, foi tanta dor de cabeça, mas tanta dor de cabeça. E hoje eu fico pensando que se eu soubesse da cinta de contenção antes, eu não teria passado por isso. Então eu vou te explicar o que é, como a gente aplica. Eu vou demonstrar aplicando numa torta aqui para que você não cometa mais esse erro e para que você aprenda a usar a cinta de contenção nas suas tortas, nos seus bolos. E ó, chega de dor de cabeça, de torta, de bolo barrigudo, com recheio demais saindo ali pelas bordas. Ninguém merece, né? Vamos colocar tudo bonitinho aí, aprendendo sobre cinta de contenção. Você sabe o que é isso? Você sabe fazer? Bom, eu vou te dar várias dicas, inclusive eu vou fazer uma demonstração aqui, montando uma torta Red Velvet, onde eu vou utilizar uma cinta de contenção de chantininho, tá? Que aí você vai usar com a receita que você tiver, mas eu vou te explicar com o que você pode fazer cinta de contenção, para que você vai usar, tudo isso direitinho. Então pega aí um papel e uma caneta para você não perder nenhuma dica. Bom, começando, vamos falar um pouquinho sobre a cinta de contenção. Quando a gente fala cinta de contenção, já é para que a gente consiga entender ali que é algo para conter, tá? A gente usa, bom, pelo menos eu uso cinta de contenção para tortas e para bolos, tá? Você pode adaptar todas as dicas tanto para tortas, que é o que eu vou fazer aqui, ou para bolos decorados. E aí você pode usar cinta de contenção de chantininho, de brigadeiro, de ganache, de buttercream. Dá para você fazer com vários, assim, com o que você trabalhar. O que eu tô querendo dizer é isso, tá? Carol, mas eu não trabalho com chantininho, trabalho só com brigadeiro. Vai fazer sua cinta de contenção. A intenção não é que a cinta de contenção seja sempre de chantininho, você vai adaptar para o que você trabalha. Eu só trabalho com buttercream. Você vai fazer sua cinta de contenção com ele, tá? O uso da cinta de contenção é para que a gente possa ficar mais tranquilo, que a nossa torta ou nosso bolo tenha ali uma estrutura melhor. Por exemplo, eu quero usar, como no caso eu vou fazer aqui, uma geleia, uma calda, um doce, sabe, de fruta no meu recheio. Mas eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero que essa geleia vaze, eu não quero que nada disso aconteça. Eu vou usar aqui também um creme manteiga, né, num ponto um pouquinho mais molinho, enfim. O que você quiser que fique ali protegido dentro da sua torta ou dentro do seu bolo, você vai utilizar a cinta de contenção, tá? Então, no meu caso, o recheio vai ser um creme manteiga de cream cheese com uma camada de geleia de frutas vermelhas. Só vou demonstrar aqui para você ter noção do que eu tô falando. E aí o que que acontece? Eu vou fazer uma cinta de contenção com chantininho, que é a cobertura que eu vou utilizar depois para decorar, tá? Para poder me assegurar
que essa geleia não vá vazar. Que esse creme manteiga, de repente ali no transporte, se o cliente demorou um pouquinho para chegar em casa e colocar na geladeira, não vá também, ele vai amolecer um pouquinho, mas não vá sair da sua torta, não vá formar barriga, tá? Então a cinta de contenção, ela serve para isso. A gente precisa, assim, pensar em toda a estrutura da sua torta ou do seu bolo com antecedência para se programar para isso, tá? Essa torta aqui, ela vai ser com recheio de brigadeiro, tá? Vai ser uma torta casadinho. Ela vai ter 2 camadas de brigadeiro. Ela precisa de cinta de contenção? Não, porque eu vou usar só brigadeiro, então não tem necessidade de colocar uma cinta de contenção, tá? Se eu fizer tudo no ponto correto, claro. Mas aí eu vou usar uma geleia, vou usar um doce, eu já vou optar por usar uma cinta de contenção. E aí vamos dizer que esse doce seja ali, vai em cima de um brigadeiro. Eu posso usar o próprio recheio para fazer a cinta. Quando eu estiver montando aqui, você vai entender melhor. A gente só está aqui conversando um pouquinho para que você tenha noção para que é isso. Eu fiz uma postagem, eu fiz uns vídeos e coloquei nas minhas redes sociais e algumas pessoas, exatamente dessa torta aqui, Red Velvet, e algumas pessoas ficaram me perguntando: Carol, mas isso aí que fica parecendo branquinho é chantilly? E o recheio é só de chantilly? Então, assim, quando a pessoa olha, por exemplo, se for um naked cake, né, que você utilizou ali a cinta de contenção com um chantininho, um exemplo. A pessoa olha, ela pensa que o recheio é aquilo ali, então é todo recheado de chantilly, todo recheado de chantininho. Não, é somente a cinta de contenção que está aparecendo. Por quê? A cinta ela vai ficar na borda e o seu recheio ele vai estar lá dentro, né, sem problema algum. Então a cinta é o que vai ficar na parte de fora, que vai ficar em contato com a cobertura, caso você vai cobrir, enfim. Então é aquele esquema. Tá fazendo um bolo de buttercream? Faz a cinta com buttercream. Vai fazer um bolo que você vai decorar com brigadeiro? Vai cobrir com brigadeiro? Faz a cinta com brigadeiro. Ela vai ter essa função aí, de conter ali dentro da sua torta ou do seu bolo o recheio, algo que de repente não tenha tanta estrutura, como uma geleia, né? Eu, Carol, não faço recheio de torta ou de bolo sendo somente geleia. O que eu tô querendo dizer? Bolo, geleia e bolo, sabe? Massa, geleia e massa. Não faço dessa forma. Eu sempre coloco a geleia em cima ou de um creme manteiga como esse, ou de um brigadeiro, ou de uma ganache. Eu não coloco ali dessa forma. Mas tem pessoas que fazem. E aí também a cinta de contenção vai ajudar muito, tá? Então, vamos recapitular aqui. Sempre que você for utilizar algo no recheio da sua torta que tenha ali uma textura um pouco mais cremosa ou tenha probabilidade de, num transporte um pouquinho mais demorado, ficar um pouquinho mais cremoso e você acredite que aquilo ali possa fazer barriga, atrapalhar a estrutura da sua torta, você vai utilizar a cinta de contenção. Você vai fazer e vai dar tudo certo, vai ficar toda bonitona a sua torta ou todo bonitão o seu bolo, sem recheio saindo ali nas laterais, tá? Então a principal função da cinta de contenção é isso, conter o recheio, o creme ou a geleia dentro ali da sua torta ou do seu bolo. E aí você vai fazer aí com a receita que você tiver, tá? Não tem problema. Aqui eu vou utilizar um chantininho, é um chantininho cremoso que eu utilizo para as minhas tortas, então é uma torta Red Velvet eu vou decorar com um chantininho cremoso, então eu vou fazer a cinta de contenção com ele. Eu não poderia fazer, por exemplo, uma cinta de contenção de brigadeiro se eu for somente fazer, sabe aquele semi-naked?
né? Que eu vou só dar aquela espatulada de leve que vai ficar meio que aparecendo o bolo. Então, sempre que eu vou fazer um semi-naked, como eu tô falando, eu preciso utilizar a mesma cobertura que eu vou fazer esse processo de espatular e deixar o bolo um pouco aparecendo para usar na cinta de contenção também. Imagina, se eu vou fazer esse efeito, né, que fica ali com um bolo um pouco aparente, enfim, com o chantilly fizer com brigadeiro, vai dar diferença na cor e até na textura quando eu for fazer esse processo de cobrir assim esse semi-naked. Então são detalhes que a gente precisa pensar, tá? Mas fazem uma grande diferença. Então assim, a cinta de contenção ela é uma super aliada dos confeiteiros para evitar ali as tão temidas barriguinhas nas tortas e nos bolos. E a barriga na torta que eu falo é quando dá aquela estufada, né? E um dos casos, né, de criar barriga é um recheio numa estrutura mais cremosa, né, que vaza. Então a cinta de contenção vai deixar tudo ali bonitinho. Mas olha, é muito importante que você entenda o seguinte: não é porque você vai usar uma cinta de contenção que você não precisa se preocupar com a estrutura do seu recheio. Ah, vou fazer um recheio de brigadeiro aqui de qualquer jeito, se ficar mole tudo bem, a minha cinta de contenção tá ali. Não, não, não. Você precisa se assegurar e garantir a textura do seu recheio, e a cinta de contenção ela é uma proteção a mais, vamos dizer assim, uma garantia a mais que aquilo ali vai ficar tudo certo, tá? E nessas situações que eu já falei de geleias e doces, enfim, ok? Por exemplo, ganache. Quando a gente faz a ganache, ela fica um pouquinho mais molinha, tá? Fica um pouco mais mole, a gente precisa deixar descansar para poder usar. E eu sinto, né, principalmente quando eu converso com as minhas alunas, com os meus alunos, que muitos têm dificuldade de usar ganache por medo, né? Tem medo. Ai, mas se o meu cliente levar e de repente no transporte demorar a colocar na geladeira, essa ganache amolecer. Então eu sempre indico, coloca a cinta de contenção com a cobertura que você for usar, porque aí você vai ficar seguro que no transporte até o cliente armazenar esse bolo aí novamente, essa torta, né, novamente na geladeira, ou quando você for utilizar para bolo, vai estar mais seguro, ok? Então use e abuse de cinta de contenção, porque ela é muito importante, aliada para o sucesso da sua torta, para uma torta ali bem bonitona, um bolo bem retinho, ok? Vou fazer a montagem aqui e a gente vai conversando um pouquinho, eu vou te explicando em questão de espessura, de como eu faço, tudo certinho, você já pega aí como uma dica para você. Eu vou montar a minha torta aqui na embalagem de transporte. E aí você vai fazer a montagem no prato que você quiser, enfim, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu chantininho, e aí no caso você vai fazer com a cobertura que você escolher, tá? O que você for usar para cobertura, você vai usar para fazer sua cinta de contenção. Aqui eu tenho um chantininho cremoso, ou você vai usar ali o chantilly, brigadeiro, buttercream, enfim, tá? E eu vou colocar num saquinho de confeitar com um bico 1A. Então você anota aí, tá? Bico 1A. Esse bico, ele é um bico é um perlê, tá? Com o diâmetro que eu gosto, né, para espessura da minha cinta de contenção. Se você não tiver, não tem problema, é só cortar pouquinho a ponta do seu saquinho e você consegue fazer a cinta do mesmo jeito, tá? Vou colocar aqui no meu saco com esse bico que eu falei, 1A. E vamos lá.
Quando eu vou fazer uma cinta de contenção com chantininho ou com buttercream, eu gosto de fazer a montagem com o acetato, tá? Então, ó, a montagem, gente, vocês podem fazer aí da forma que vocês quiserem, né? Tem gente que prefere montar em aro, em forma, à mão livre. Então, isso aí vai ficar a seu critério. Vou umedecer um pouquinho e vou colocar o acetato no meu bolo. Porque aí o acetato já vai fazer ali, né, a função de delimitar, demarcar onde eu vou colocar a minha cinta, ok? E aí eu só prendo aqui com uma fitinha para poder ficar direitinho e vou fazer a cinta. Como eu falei, se não tiver o bico A, você pode fazer só com um saco de confeitar cortadinho na ponta. E aí aqui é muito importante, tá? Quando a gente fala de cinta de contenção. Eu não posso fazer uma cinta de contenção que vá tomar muito espaço do meu recheio. Ela é a cinta de contenção, ainda tem um recheio, tá? Então eu vou fazer, ó, a bailarina eu vou rodando. E aí a cinta de contenção, ela vai ter aqui o tamanho do diâmetrozinho aqui do meu bico, ok? Eu gosto de fazer um recheio um pouquinho mais alto. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer outra camadinha em cima da que eu já fiz, para eu poder ter um recheio mais altinho, tá? Então eu faço dessa forma, tá? Se você quiser um recheio mais alto, dependendo da estrutura aí do seu recheio, faz mais uma camadinha. Mas aí o que que acontece aqui, ó? Tá vendo? A minha cinta de contenção, ela não tá tomando muito espaço de onde vai ficar meu recheio, ok? Então tem que ser dessa forma. Você precisa pensar nisso. A cinta de contenção é para ficar somente na lateral, na borda. Se ela for muito grossa, ela vai tomar muito espaço do seu recheio, tá? Então toma cuidado quando você for fazer. Aqui agora eu vou colocar o recheio, tá? Não precisa nem de bico, só botei aqui no saquinho de confeitar. Tô pegando aqui o meu creme manteiga com cream cheese, que é o recheio da minha torta Red Velvet. E aí eu vou colocar aqui, vou preencher. Ó, eu fiz o primeiro preenchimento mais no fundo, tá? Não tá da mesma altura que a minha cinta. E aí o que que eu faço? Nesse caso, porque eu vou usar geleia. Se eu fosse usar só o creme manteiga, eu completaria até a altura da minha cinta. Mas nesse caso que eu vou usar geleia, eu deixo uma cavidadezinha pra ficar a minha geleia ali no meio, tá? Então aqui o que que eu faço agora? Eu subo aqui na lateral, como se fosse uma cinta encostada na cinta, com o buttercream. No caso, né, eu não gosto de ficar falando buttercream nesse caso, vocês vão achar que é o buttercream que a gente usa para cobertura. Não, esse aqui, de uma certa forma, é um buttercream, mas é um recheio, né, de creme e manteiga com cream cheese, ok? Então, o que que eu fiz? Coloquei aqui na mesma altura da minha cinta, tá? Vou ajeitar aqui. E aí essa cavidadezinha, esse buraquinho que ficou no meio
é onde eu vou colocar a minha geleia sem preocupação dela ficar vazando, tá? Então, por isso que no recheio eu fiz dessa forma. Eu preenchi embaixo, né? Como se ficasse na altura da primeira voltinha da cinta que a gente fez. E na segunda eu fiz só encostadinho na cinta para ficar ali uma partezinha para comportar a minha geleia, ok? Essa aqui é uma geleia de frutas vermelhas que a gente faz aqui no ateliê. E aí eu vou colocar minha geleia sem muita preocupação, porque tem a cinta e tem um espacinho para ela aqui todo direitinho, tá? Ó. E aí eu vou prosseguir montando aqui a minha torta. A cinta de contenção, ela me permite também ter um bolo bem recheado, tá? Com todos os cuidados que eu já falei, né? De estrutura do seu recheio, enfim. Mas ela me permite ter um bolo com uma camadinha de recheio mais bacana, ou uma torta, como eu gosto de fazer, tá? Dá pra perceber, ó, que tem bastante recheio na torta, então vão ser 2 camadas generosas. E aí eu vou fazer novamente, ó, mesma coisa, tá? Mesmo esquema. Faço a primeira voltinha, como eu quero um recheio mais altinho, em cima eu faço a segunda voltinha. Pronto, aí eu tenho a espessura que eu quero. E vou colocar novamente o meu recheio. Vou fazer aqui o preenchimento de todo o fundo, tá? E vou subir aqui encostadinho na minha cinta para ficar aqui um espacinho para comportar minha geleia melhor. E aí, quando eu coloco a minha geleia, fica tudo mais ou menos que na mesma altura, tá? Na altura da minha cinta. E pronto, ó. Coloquei a última camada de massa na minha torta. Vou umedecer e aí eu vou seguir todo o meu processo lá de descanso da minha torta, ok? Aqui vocês podem observar que se a gente olha assim, a gente pensa que o recheio dessa torta é somente de chantininho. O que tá aparente aqui é somente o chantininho, ok? Mas você viu que na montagem a gente colocou ali o creme manteiga de cream cheese, a geleia, e não tem nada vazando aqui. Então a cinta de contenção, ela serve para isso. Ela vai me deixar muito mais segura para finalizar essa torta, decorar, mandar para o meu cliente com tranquilidade, tá? Por quê? Isso aqui vai descansar na geladeira, ela vai ficar um pouquinho mais firme, tá? Do que tá agora. E eu vou ter certeza que nada vai vazar.
Então faça aí cinta de contenção para suas tortas, seus bolos, da forma que a gente conversou aqui, com brigadeiro, com ganache, com buttercream, com chantininho, enfim, com a cobertura que você for usar. E você vai observar como isso vai mudar a estrutura final da sua torta ou do seu bolo, tá? É muito importante saber sobre isso, estudar sobre isso, para que você pare de ter dor de cabeça com torta e bolo cheio de barriga, desmoronando. Claro, você precisa ter todo o resto ok também, com estrutura, né? Uma massa correta, um recheio correto, tudo certinho. Mas a cinta de contenção, imagina, se eu fosse fazer aqui só com creme e manteiga, colocando a geleia, com certeza. Isso aí, depois de um tempo, né, depois de decorado, que vai estar fora do acetato, com certeza isso ia formar uma barriguinha, porque é um recheio um pouquinho mais cremoso. Como eu falei lá no início, se for um brigadeiro, sem fruta, sem geleia, sem doce, sem nada disso, eu posso fazer somente o brigadeiro e depois decorar com o que eu quiser, tá? Mas quando eu tô usando outros tipos de recheio mais cremosinhos ou recheios com geleia, eu prefiro fazer dessa forma e pode fazer aí. Depois você me conta aqui o que você achou, me conta se deu certo, se essa dica é válida para você. E é isso. Espero que você tenha gostado, tenha anotado, aprendido e coloque em prática aí, porque se tem torta e bolo ficando barrigudinho aí, não vai ficar mais. Até o próximo vídeo.